Olá meus amores, sejam bem-vindos à minha breve aula de história, onde explicarei sobre a tão chamada Revolução do Porto de 1820. Antes de começar, eu gostaria de pedir carinhosamente para que o nosso amado professor de história parasse de passar trabalhos difíceis para nós alunos. Grata. Peço também que prestem atenção nessa jossa, até porque esse assunto é complexo e eu dei minha vida para editar isso. Grata mais uma vez. Mas antes de eu começar a explicar sobre a Revolução em si, é preciso entender algumas coisas que haviam acontecido antes desse evento. O ano era 1808, e a família real de Portugal havia acabado de pôr seus pés aqui no Brasil, que na época ainda era uma colônia. Eles vieram para cá para escapar dos ataques napoleônicos que estavam ocorrendo em Portugal, o qual estava recebendo apoio de tropas inglesas para sua defesa. Vale lembrar também que a Inglaterra também lançou não sei quantos barcos da marinha para acompanhar as embarcações da família real para o Brasil, na intenção de reforçar sua defesa contra qualquer ataque inimigo. Logo eles chegaram aqui e tiveram de fazer um acordo com a Inglaterra, até porque quando a esmola é grande até o santo desconfia. O acordo seria liberar o comércio entre Brasil e Inglaterra, o qual quebraria o chamado Pacto Colonial, e isso fez com que a realeza pensasse muito sobre isso. Obviamente Portugal já havia começado a se frustrar com essas ações, até porque ele perderia seu comércio monopolizado. Tendo feito isso, mercadorias de qualquer parte do mundo pagariam 24% de taxa, vindas de Portugal pagariam 16% e vindas da Inglaterra pagariam 15%. E como os caras lá não são burros, iriam comprar da Inglaterra. O problema é que eles simplesmente compravam o que vinha de cara por causa do acordo, ou seja, você ia dormir no dia e quando acordava tava lá umas 3 toneladas de caixão vindo diretamente da Inglaterra, sendo que nem gente morta tinha. Passou-se um tempo e a família real viu que não daria para morar nessa jossa de rio da forma que tava. Na sinceridade, na época a RJ tava parecendo mais que passou por um dilúvio, então eles decidiram implantar novas medidas sobre o estado. Os caras simplesmente começou a reformar tudo. Dentro das reformas tinham ruas alargadas ou pavimentadas, Paço Imperial, Convento do Carmo virou a casinha da velha maluca, a Igreja do Carmo virou Capela Real, teve o primeiro jornal do país, escolas e cursos, Jardim Botânico, Banco do Brasil, Museu Nacional, Biblioteca Nacional, enfim, uma surra de coisa. Daí bateu 1814, e as guerras travadas por Napoleão chegaram ao fim. Em 1815, rolou um bagulho chamado Congresso de Viena, onde juntou os países da Europa toda para definir uns trecos lá. Dentre esses trecos que eram novas regras, tinham geral ter que voltar para as suas fronteiras antigas. Se a família real caiu do poder durante a guerra, agora, com o fim dela, ela voltaria ao poder do seu respectivo reino. E ainda criaram um bagulho chamado de Santa Aliança, que era uma força militar internacional que barraria qualquer ato liberal revolucionário no continente. No meio desse caos todo, Dom João estava bem pleno aqui no RJ aproveitando sua vidinha e decidiu não participar desse congresso, até porque ou levaria ele a querer sair desse país maravilhoso pra época para voltar para aquela bomba de Portugal todo empobrecido, sem sal, país minúsculo e sem recurso. Isso irritou os portugueses, e então Dom João resolveu essa jossa, elevando o Brasil oficialmente como Reino Unido a Portugal e Algarves, que era um pedacinho de terra que, por mais que estivesse fora do Reino de Portugal, pertencia ao seu território. Mesma coisa com Estados Unidos e Porto Rico. No ano seguinte, a velha maluca que era a rainha morreu, e isso fez com que Dom João de fato precisasse voltar para Portugal para ser coroado rei. Mas aí eu te pergunto, você acha mesmo que ele saiu daqui? É óbvio que não. O cara simplesmente quebrou uma tradição de 600 anos na cara dura e resolveu ser coroado aqui no RJ mesmo. Pronto, acabou a paciência dos portugueses. Mal sabiam que em 4 anos eles lançariam a bomba na história. Passaram-se 4 anos de pura enrolação, então os portugueses bem lentos resolveram reagir.
setores da burguesia portuguesa iniciaram uma grande revolução na cidade do Porto. Esse movimento se expandiu até chegar em Lisboa, onde tomou o poder e convocou as cortes, isto é, a Assembleia Deliberativa do país, que agora teria poderes executivos. Poxa, professor Klaus, explica essa bosta de novo porque eu não entendi nada. Não. Nessa revolução que esse bando de gente estava fazendo, eles exigiram o imediato retorno de Dom João, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para Portugal, e a volta do antigo pacto colonial para o Brasil. A partir daí você nota que a revolução dita como liberal, é liberal só para Portugal, aquele lixo de país, até porque eles iriam querer dar vantagem para sua antiga colônia. Isso aí gerou diversas reações tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, visto que na época já tinha maluco que gostava de dar gol contra seu próprio país por se achar diferentão. Essas reações diferentes formaram 3 partidos separados. Eram eles: o Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido Radical. O radical já tá até meio óbvio do que se trata, até porque tudo que é radical foge dos padrões impostos pela sociedade. Ou seja, se geral quer, por exemplo, uma monarquia, eles iriam querer uma república, e por aí vai. Logo essa bomba iria chegar ao fim com a plena decisão de Dom João de voltar para Portugal, super entristecido. Mas ele foi esperto, largou Dom Pedro aqui e disse que Portugal em breve se separaria do Brasil, e que se rolasse algum babado solto por aí, era para ele tomar a coroa para si. Chegando lá, teve que jurar fidelidade à Constituição de 1822. Mas isso não foi o suficiente, pois os portugueses ainda estavam bem estressadinhos com a permanência de Dom Pedro aqui. Eles queriam o retorno imediato do garoto também. Só que por mais que Portugal pressionasse Dom Pedro com todas as suas garras e dentes, as elites coloniais, que foram super beneficiadas aqui, apoiaram e pediram para que Dom Pedro permanecesse aqui no Brasil. Então no dia 9 de janeiro de 1822, ele declarou sua permanência aqui. Daí Portugal percebeu que, com ele ficando no Brasil, suas ordens não teriam valor imediato, uma vez que precisavam passar pelo príncipe regente antes de serem aprovadas. Essas medidas fizeram com que a independência ganhasse apoio e reforçaram a liderança de Dom Pedro. Foi nesse período que o príncipe regente se aproximou de José Bonifácio, que se tornou seu conselheiro e entrou para a história como o patriarca da independência. Enquanto visitava São Paulo, Dom Pedro I foi informado sobre as novas medidas de Portugal por meio de uma carta escrita por Bonifácio e a imperatriz Leopoldina. Sem alternativa a não ser romper os laços com os portugueses, às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Meses depois, ele seria coroado primeiro imperador do Império Brasileiro. Daí a Revolução do Porto chegou ao fim com a separação total de Brasil e Portugal, final feliz para todo mundo.